Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata Caruso, da Igreja Missão Ictus no Brasil. E hoje eu estou aqui mais uma vez com vocês para mais uma leitura cronológica da Bíblia em um ano. Hoje, dia 4 de agosto, nós faremos a leitura dos últimos capítulos do segundo livro dos Reis. Então, nós vamos voltar, no segundo livro dos Reis e vamos fazer a leitura do capítulo 22, 23, 24 e 25. Tá? E aí, assim, terminaremos o livro dos Reis, tá bom? Então, vamos lá? Segundo livro dos Reis, capítulo 22. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e ele reinou 31 anos em Jerusalém. A sua mãe chamava-se Gedida, filha de Adaías. Ela era de Boscate. Ele agiu corretamente diante do Eterno e seguiu os passos de seu antepassado Davi, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o secretário do palácio, Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Eterno com a seguinte instrução: procure Uquias, o sacerdote principal, e peça para ele contar o dinheiro do templo do Eterno que o porteiro arrecadou do povo. Peça que ele entregue tudo ao superintendente da obra do templo do Eterno para pagar os que estão trabalhando na reforma do templo, os carpinteiros, os construtores e os pedreiros. Dê a ele autorização para comprar madeira e pedras lavradas para os reparos. Não precisa exigir recibo do dinheiro que você entregar, porque eles são pessoas honestas. O sacerdote principal, Ilquias, relatou a Safã, secretário do palácio: acabei de encontrar o livro da revelação do Eterno que contém as instruções do Eterno para nós. Encontrei-o no templo. Ele o entregou a Safã e este o leu. O secretário do palácio voltou ao rei e deu este relatório. Os seus servos contaram o dinheiro que foi entregue no templo e o entregaram para o superintendente dos que estão trabalhando na reforma. Depois Safã disse ao rei: o sacerdote principal Ilquias também me entregou um livro. E o secretário do palácio leu o livro para o rei. Quando o rei ouviu o que estava escrito na revelação do Eterno, rasgou a própria roupa e deu esta ordem ao sacerdote Ilquias, a Aicã, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, ao próprio Safã e a Asaías, assistente do rei. Intercedam ao Eterno por mim e por todo o povo de Judá. Procure saber o que fazer a respeito do que está escrito no livro que foi encontrado. O Eterno deve estar furioso conosco, pois nossos antepassados não obedeceram ao que está escrito neste livro, nem seguiram as instruções dele. O sacerdote Ilquias, Aicã, Aquibor, Safã e Asaías procuraram a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tiquivá, filho de Aras, encarregada do guarda-roupa do palácio. Ela morava na parte mais nova de Jerusalém. Eles a consultaram e ela respondeu: assim diz o Eterno, Deus de Israel: digam ao homem que enviou vocês que estou para castigar este lugar e esta gente. Todas as palavras escritas no livro que o rei de Judá acabou de ler serão cumpridas. Por quê? Porque este povo me abandonou e adorou outros deuses. Eles provocaram a minha ira quando começaram a fabricar ídolos. A minha ira se acendeu contra este lugar e ninguém a extinguirá. No entanto, já que o rei de Judá mandou vocês consultarem o Eterno, digam também a ele: assim diz o Eterno sobre o livro que você leu. Já que você levou a sério as ameaças de castigo contra este lugar e esta gente, e já que você se humilhou, arrependido, rasgando a própria roupa e chorando diante de mim, também vou levar você a sério. Assim diz o Eterno. Vou cuidar de você. Você morrerá tranquilo e será sepultado em paz. Não verá o castigo que trarei a este lugar. E os homens levaram a mensagem ao rei. Segundo o livro dos Reis, capítulo 23. O rei convocou imediatamente todas as autoridades de Judá e de Jerusalém.
subiu ao templo do Eterno acompanhado de todos os homens de Judá, de todos os moradores de Jerusalém, desde os nobres até os mais simples, dos sacerdotes e dos profetas. Depois, leu publicamente tudo o que estava escrito no livro da aliança encontrado no templo do Eterno. O rei ficou de pé ao lado da coluna e diante do Eterno fez um juramento, comprometendo-se a seguir ao Eterno, a confiar nele e a obedecer a ele. Prometeu acatar de corpo e alma as suas instruções com respeito ao que deveriam crer e fazer e praticar tudo o que estava prescrito na aliança, todas as coisas escritas no livro. O povo ficou de pé em sinal de concordância e todos se comprometeram também, unanimemente. O rei ordenou ao sacerdote principal Euquias, aos sacerdotes auxiliares e à guarda do templo que tirassem do templo do Eterno tudo que estivesse ligado à adoração a Baal, a Azerá e aos poderes cósmicos e que a limpassem. Depois determinou que tudo fosse queimado fora de Jerusalém, nos campos do Cedron, jogando as cinzas em Betel. Ele despediu os sacerdotes pagãos que os reis de Judá tinham contratado para supervisionar os altares das divindades ligadas às orgias religiosas nas cidades de Judá e nos arredores de Jerusalém. Limpou a nação da poluição do incenso contínuo oferecido a Baal, ao sol, à lua, aos astros e a todos os poderes cósmicos. Retirou o poste sagrado de Azerá do templo do Eterno e o levou para o vale do Cedron, fora de Jerusalém, onde o queimou. Depois espalhou as cinzas no cemitério. Derrubou os aposentos dos prostitutos cultuais que tinham sido construídos no templo do Eterno, que as mulheres também usavam para tecer tendas para os postes de Azerá. Eliminou da cidade de Judá os sacerdotes pagãos e derrubou os altares e divindades ligadas às orgias religiosas, nos quais esses sacerdotes ofereciam incenso, desde Geba até Berseba. Derrubou também os altares da entrada de Josué, governador da cidade, os altares que ficavam do lado esquerdo de quem entra. Apesar de estes sacerdotes não terem profanado o altar do Eterno em Jerusalém, eles comiam com seus colegas sacerdotes, por isso também foram eliminados. Depois, Josias destruiu Tofete, no vale de Ben-Hinom, para que não mais sacrificasse seus filhos a Moloque. Demoliu as estátuas de cavalos que os reis de Judá tinham posto na entrada do templo em honra do deus Sol. Eles ficavam no pátio perto da sala do oficial Natan-Meleque. Ele queimou os carros consagrados ao Sol. O rei esmigalhou os altares do terraço de Acás, os altares erguidos pelos reis de Judá e os altares de Manassés espalhados pelo pátio do templo. Retirou todo o entulho deles e jogou no vale do Cedron. O rei também retirou todos os altares das divindades ligadas às orgias religiosas espalhadas a leste de Jerusalém, na encosta sul da colina da destruição, os que o rei Salomão tinha construído para a deusa prostituta Azerá, dos Sidônios, para Camus, o ídolo dos Moabitas, e para Moloque, o deus abominável dos Amonitas. Quebrou os altares, reduziu a nada os postes sagrados de Azerá e espalhou ossos humanos sobre eles. Depois foi a vez do altar de Betel que Jeroboão, filho de Nebate, tinha construído, o mesmo Jeroboão que levou Israel a viver em pecado. Quebrou o altar, queimou o santuário, reduzindo tudo a cinzas. Depois queimou também o poste sagrado de Azerá. Josias olhou ao redor e viu os túmulos no alto da colina. Ele mandou que se retirassem os ossos e os cremassem sobre as ruínas dos altares, para profanar os altares pagãos. Assim, cumpriu-se a palavra do Eterno, dita pelo homem de Deus muito tempo antes, quando Jeroboão se pusera ao lado do altar na santa convocação. Então o rei perguntou: que monumento é este? E os homens da cidade disseram: é o túmulo do homem de Deus que profetizou contra o altar de Betel, que você acabou de cumprir.
E Josias disse: Deixem os ossos dele em paz. Então deixaram os ossos dele, como os ossos do profeta de Samaria. Mas Josias não parou por aí. Ele percorreu todas as cidades de Samaria, em que os reis de Israel tinham edificado altares para as divindades ligadas às orgias religiosas e que provocaram a ira do Eterno. Matou todos os sacerdotes responsáveis pelos sacrifícios e cremou-os sobre os próprios altares, profanando-os. Depois disso, Josias voltou para Jerusalém. Em seguida, o rei ordenou ao povo: Celebrem a Páscoa do Eterno, seu Deus, exatamente como está escrito no livro da Aliança. A Páscoa não era celebrada desde os dias dos juízos de Israel. Nenhum dos reis de Judá ou de Israel a tinham celebrado. Mas no 18º ano do reinado de Josias foi celebrada a Páscoa perante o Eterno em Jerusalém. Josias limpou a terra, eliminando os que consultavam espíritos, os ídolos domésticos e as imagens esculpidas, todo tipo de relíquias e imagens obscenas e profanas espalhadas por todos os cantos de Judá e Jerusalém. Josias fez isto para cumprir as palavras da revelação do Eterno registradas no livro que o sacerdote Ilquias encontrou no templo do Eterno. Não houve, antes nem depois, outro rei comparável a Josias que se mostrasse de corpo e alma obediente ao Eterno, em seguir as instruções reveladas e registradas por Moisés. Nunca mais se viu um rei como Josias. Mas apesar de Josias, a ira do Eterno não se extinguiu por causa de tudo que Manassés tinha feito para provocar sua ira. Por isso o Eterno disse: Eliminarei Judá da minha presença, da mesma forma em que eliminei Israel. Virarei as costas para a cidade de Jerusalém, que escolhi, e também para o templo, a respeito do qual eu disse: Meu nome habitará aqui para sempre. O restante da vida e dos feitos de Josias está escrito nas crônicas dos reis de Judá. O Josias morreu quando o faraó Neco, rei do Egito, aliou-se ao rei da Assíria na região do rio Eufrates. Josias tentou resistir em Megido, mas Neco o matou ali. Os servos de Josias levaram seu corpo num carro de volta para Jerusalém, onde o sepultaram no seu túmulo. O povo escolheu Jeoacás, filho de Josias, e o ungiu para suceder seu pai. Jeoacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar. Reinou apenas 3 meses em Jerusalém. A sua mãe se chamava Ramutal, filha de Jeremias. Ela era de Libna. Ele agiu mal perante o Eterno, seguindo os caminhos dos seus antecessores. O faraó Neco capturou Jeoacás em Riba, na região de Ramate, e o prendeu, não deixando que ele reinasse em Jerusalém. Exigiu que Judá pagasse tributo de 3,5 toneladas de prata e 35 quilos de ouro. Depois o faraó Neco designou Eliaquim, filho de Josias, rei no lugar dele, e mudou seu nome para Jeoaquim. Jeoacás foi levado para o Egito e morreu ali. Enquanto isso, Jeoaquim, como serviçal exemplar, pagava os tributos de ouro e prata exigidos pelo faraó. Ele arrecadava o ouro e a prata na forma de impostos cobrados do povo, para poder cumprir seus compromissos. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zebida, filha de Pedaías. Ela era de Ruma. Ele agiu mal diante do Eterno, seguindo os caminhos dos seus antepassados. Segundo o livro dos Reis, capítulo 24. Durante seu reinado, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Judá. Jeoaquim passou a servi-lo, mas depois de 3 anos se rebelou. O Eterno enviou vários exércitos contra ele, babilônios, arameus, moabitas e amonitas. O objetivo era destruir Judá, para se cumprir o que o Eterno tinha anunciado por meio dos profetas. Nada aconteceu sem um propósito. O Eterno estava castigando Judá por causa dos pecados de Manassés, pelo derramamento de sangue inocente que tinha inundado as ruas de Jerusalém. O Eterno não estava disposto a perdoar estes crimes. O restante da vida e dos feitos de Jeoaquim está registrado nas crônicas dos reis de Judá. Jeoaquim morreu e foi sepultado com seus antepassados.
O seu filho Joaquim foi seu sucessor. O Egito não era mais uma ameaça, pois deixou de sair com seu exército para invadir outros países. O rei da Babilônia tinha conquistado todas as terras entre o ribeiro do Egito e o rio Eufrates, que antes era controlada pelo rei do Egito. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar. Reinou apenas 3 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Neusta, filha de Eunatã. Ela era de Jerusalém. E ele agiu mal diante do Eterno, como seu pai tinha feito. Certo dia, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacaram Jerusalém e montaram um cerco em torno dela. Enquanto seus oficiais montavam o cerco em volta da cidade de Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez uma visita pessoal a Jerusalém. E Joaquim, rei de Judá, com sua mãe, seus oficiais, seus conselheiros e os líderes do governo, renderam-se a ele. No 8º ano do seu reinado, Joaquim foi levado cativo pelo rei da Babilônia. Nabucodonosor retirou todos os tesouros do templo do Eterno e do palácio real. Quebrou todos os objetos de ouro que Salomão, rei de Israel, tinha feito para o templo do Eterno. Não era de admirar, pois o Eterno já tinha anunciado que isso aconteceria. Depois levou para o exílio todo o povo de Jerusalém, os líderes, os soldados, todos os artesãos e os ferreiros. Cerca de 10.000 pessoas, apenas os mais pobres, ficaram. Nabucodonosor também levou Joaquim cativo para a Babilônia. Joaquim foi acompanhado de sua mãe, suas mulheres, seus principais oficiais e líderes. Foram deportados para a Babilônia 7.000 soldados de combate e mais de 1.000 ferreiros e artesãos. O rei da Babilônia nomeou Matanias, rei de Joaquim. O rei da Babilônia nomeou Matanias, tio de Joaquim, rei sobre Judá, e mudou seu nome para Zedequias. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar. Reinou em Jerusalém 11 anos. Sua mãe chamava-se Hamutal, filha de Jeremias. Ela era de Libna. Ele agiu mal diante do Eterno, seguindo os passos de Jeoaquim. Tudo isso aconteceu a Jerusalém e a Judá por causa da ira do Eterno. Finalmente, ele os expulsou da sua presença. Depois, Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Segundo o livro dos Reis, capítulo 25. A revolta de Zedequias começou no 10º mês do 9º ano do seu reinado. Nabucodonosor e todo o seu exército rumaram para Jerusalém. Montaram acampamento, cercaram a cidade e prepararam rampas de ataque. A cidade ficou 19 meses sob o cerco, até o 11º ano do reinado de Zedequias. No 4º mês do 11º ano do reinado de Zedequias, a fome se agravou e não havia nem migalhas para o povo comer. Mas foi percebida uma brecha nas linhas inimigas, e à noite todo o exército fugiu pela passagem entre os 2 muros próximos ao jardim do rei. Passaram pelos babilônios que estavam em volta da cidade e foram na direção do Jordão, no vale de Arabá. Mas os babilônios saíram em perseguição do rei e o alcançaram nas campinas de Jericó. O exército de Zedequias tinha desertado e estava espalhado por todos os lugares. Os babilônios prenderam Zedequias e o levaram ao rei da Babilônia, que estava em Ribla. Ali mesmo o julgaram e o sentenciaram. Os filhos de Zedequias foram executados na presença dele. Foi a última coisa que ele viu, porque depois disso eles furaram os olhos dele. Em seguida levaram-no algemado para a Babilônia. No 9º ano do reinado de Nabucodonosor da Babilônia, no dia 7 do 5º mês, Nebuzaradã, chefe da guarda do rei da Babilônia, chegou a Jerusalém. Ele incendiou o templo do Eterno, depois destruiu o palácio real, as casas e todas as construções de Jerusalém. As tropas babilônicas que o acompanhavam derrubavam os muros da cidade. Por fim, reuniu todos os que ainda estavam na cidade e os que tinham desertado e os entregou ao rei da Babilônia e os levou para o exílio. Mas deixou alguns pobres agricultores cuidando do que tinha sobrado das vinhas e das lavouras.
Os babilônios derrubaram as colunas de bronze, os suportes de bronze e o tanque de bronze que estavam no templo do Eterno. Eles levaram todo o bronze para a Babilônia. Também levaram todos os utensílios de bronze usados para o sacrifício no templo, os incensários e as bacias de aspersão de ouro e de prata. Não ficou nada. Todo o metal precioso que encontraram foi levado. A quantidade de bronze tirada das duas colunas do tanque e dos suportes que Salomão tinha feito para o templo do Eterno eram tanta que não se podia medir. Cada coluna tinha 8 metros e 10 centímetros de altura, fora o capitel no alto da coluna, que tinha 1 metro e 35 centímetros de altura e era feitado ao redor com uma fileira de romãs de bronze. O comandante da guarda levou prisioneiro os sacerdotes principais Seraías, o sacerdote auxiliar Sofonias, 3 guardas do templo, o oficial que era comandante do exército, 5 conselheiros do rei, o tesoureiro, o chefe do alistamento militar e 60 homens que ainda restavam do povo. Nebuzaradã, comandante da guarda do rei, conduziu-os em marcha até Ribla, onde estava o rei da Babilônia. Em Ribla, na terra de Ramate, o rei da Babilônia os matou a sangue frio. Judá foi para o exílio, para longe da sua terra. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nomeou Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, governador sobre os que restaram em Judá. Quando Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Cariá, Seraías, filho de Tanumete, o Netofatita, e Jezanias, filho de Maacatita, todos os oficiais do exército souberam que Nabucodonosor tinha nomeado Gedalias e foram conversar com ele em Mispá. Gedalias tranquilizou os oficiais e seus soldados, dizendo: Não fiquem com medo dos oficiais babilônios. Voltem para suas terras e suas famílias e respeitem o rei da Babilônia. Não se preocupem, tudo ficará bem. Passado um tempo, no 7º mês, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, da linhagem leal, retornou com 10 homens e matou Gedalias, bem como os judeus e os oficiais babilônios que estavam com ele em Mispá. Mas, com medo da retaliação dos babilônios, eles fugiram para o Egito, levando os líderes e o povo, desde as crianças até os velhos. E no 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, Evil-Merodach começou a reinar na Babilônia e libertou Joaquim da prisão. Foi no dia 27 do 12º mês. O rei o tratou com cortesia e dispensou a ele um tratamento especial, diferente do que fazia aos outros prisioneiros políticos da Babilônia. Joaquim pôde deixar de lado a roupa de prisioneiro e comeu na companhia do rei pelo resto de sua vida. O rei providenciou tudo de que ele precisava para uma vida tranquila. Somente até aí, irmãos. Fique conosco e até a próxima leitura. A paz do Senhor Jesus.